E aí, galera, seguinte, eu tinha previsto em fazer em dois vídeos, né, o paper, só que ficou muito extenso o segundo vídeo, aí eu tive que repartir esse segundo vídeo também em dois, tá? Então, eu vou dar uma repensada como é que nós vamos apresentar o próximo artigo, ok? Para ficar mais coeso, mais enxuto, para que vocês consigam ter uma informação de maneira mais, vamos colocar assim, rápida, mas sem perder conteúdo, ok? Então por isso vai ter mais um vídeo, são três vídeos agora, olha que beleza. Você tem três possibilidades agora de marcar o gostei, né? Três possibilidades de seguir o canal e três possibilidades de compartilhar o vídeo, ok? Grande abraço! Opções de tratamento farmacológico. Os tratamentos farmacológicos podem ser ideais para pacientes com múltiplas áreas de dor e múltiplos contribuintes para a dor lombar, para indivíduos avessos a procedimentos ou com alto risco de complicações, e para indivíduos com dor nociplástica. De acordo com as diretrizes da American College of Physicians, as recomendações farmacológicas para a dor lombar aguda ou subaguda devem começar com anti-inflamatórios não esteroides ou relaxantes musculares. Evidência de qualidade moderada. Okay? Não há consenso sobre a duração do uso desses anti-inflamatórios e recomenda-se cautela com o uso persistente devido a preocupações com problemas gastrointestinais e cardiovasculares. Em revisão, Cochrane não encontrou nenhuma diferença significativa na eficácia entre os anti-inflamatórios não esteroides seletivos e os não seletivos para a dor lombar. As diretrizes da American College of Physicians recomendam tramadol e duloxetina como tratamento de segunda linha e opioides como tratamento de última linha para a dor crônica, né, na lombar. As diretrizes do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados, tem o nome de NICE, tá? Recomendam o não uso rotineiro de opioides para a dor lombar aguda e contra seu uso para a dor lombar crônica. Embora os opioides sejam tão ou mais eficazes que outros analgésicos para a dor neuropática e não dor neuropática, uma meta-análise mostrou apenas um alívio modesto e de curto prazo da dor em pacientes com dor lombar crônica. O potencial viciante desses opioides, juntamente com uma infinidade de efeitos colaterais, levaram várias organizações a recomendá-los apenas para a dor lombar refratária ou para outros tipos de tratamento. Tá? Os gabapentinoides são recomendados pela maioria das organizações para o tratamento da dor neuropática. No entanto, uma revisão sistemática não encontrou nenhuma evidência forte para apoiar o seu uso na dor lombar crônica ou sem dor radicular. Os antidepressivos tricíclicos também são utilizados no tratamento da dor neuropática. E o inibidor da recaptação de serotonina noradrenalina, duloxetina, é aprovado pela Food and Drugs Administration dos Estados Unidos para dores musculoesqueléticas, incluindo dor lombar. Uma revisão sistemática realizada por Shaw e colaboradores em 2017 encontrou evidências que apoiam que a duloxetina, mas não os antidepressivos tricíclicos, e os gabapentinoides para a dor lombar crônica. No entanto, a evidência para a duloxetina na radiculopatia lombosacral era indeterminada. Falar um tanto de nome assim, bola a língua, não tem jeito. É a jujuzada. Vocês vão aprender a conviver com isso aí. Procedimentos não cirúrgicos. Estudos demonstraram correlações positivas entre imagens, injeções e taxas de cirurgias.
Dados os riscos e a duração finita dos benefícios das intervenções, os procedimentos geralmente devem ser realizados em pacientes que não responderam a medidas conservadoras, embora exceções possam ser razoáveis em alguns casos. Injeções peridurais lombares. Você deve estar perguntando por que o fisioterapeuta está falando isso. Eu vou responder, porque está no artigo. Simples. Não estou emitindo o meu ponto de vista, ok? Nem sou gabaritado para isso. Apesar de, para fazer as intervenções, para ser fisioterapeuta, sim. Essas intervenções. Apesar de mais de 9 milhões de injeções epidurais de esteroides realizadas a cada ano nos Estados Unidos, a utilidade das injeções epidurais lombares de esteroides são uma controvérsia. Com estudos e revisões feitos por intervencionistas com maior probabilidade de produzir resultados positivos do que aqueles feitos por não intervencionistas. Embora as diretrizes da Spinal Intervention Society forneçam fortes evidências para apoiar injeções epidurais lombares de esteroides para dor radicular, uma revisão Cochrane encontrou apenas pequenos benefícios de curto prazo em comparação com placebo para alívio de dor e função. Para a dor lombar axial, há uma escassez de evidências fortes que apoiam o benefício e a maioria das diretrizes os recomenda apenas para dores radiculares, ok? Existem várias abordagens para a administração de esteroides epidurais, incluindo as vias transforaminais, interlaminar e caudal. Uma revisão abrangente dos dados publicados encontraram fortes evidências para a injeção peridural transforaminal de esteroides em núcleo pulposo herniado por até 6 meses, mas apenas evidências de baixa qualidade para um pequeno efeito na estenose espinhal. A eficácia da injeção peridural de esteroides tende a ser melhor em pacientes com hérnia de núcleo pulposo do que com estenose espinhal. É mais fraca em indivíduos com dor axial e dor radicular devido à doença degenerativa do disco sem compressão nervosa. Os efeitos da injeção peridural de esteroides derivam do próprio injetado, ou seja, anestésico local, solução salina, e não dos esteroides, o que levanta questões sobre o que constitui um placebo para injeção epidural de esteroides. Embora vários estudos tenham encontrado evidências de benefícios a longo prazo com injeções epidurais lombares, seriadas, no caso, né, desses esteroides, a desvantagem é que uma única injeção normalmente proporciona apenas alívio a curto prazo, tá? Menor que 3 meses, por exemplo. Para a prevenção de uma cirurgia, uma meta-análise encontrou evidências mistas de que um pequeno efeito a curto prazo para uma única injeção epidural, né, mas não encontrou efeito a longo prazo, ou seja, maior do que um ano. Injeções na articulação sacroilíaca. Pequenos estudos controlados com curto prazo, por exemplo, menor que 2 meses, né, encontraram evidências de que o uso de esteroides intraarticulares e extraarticulares em pacientes com ou sem espondiloartropatias. Né? Há algumas evidências de que a combinação de injeções de esteroides nas articulações sacroiliacas, intraarticulares e extraarticulares podem ter um melhor efeito terapêutico do que fazer somente intraarticular, por exemplo. Bloqueios articulares facetários e ablação por radiofrequência. As articulações facetárias recebem inervação de ramos mediais do ramo dorsal em 2 níveis,
que são alvo de bloqueios nervosos diagnósticos ou prognósticos. As diretrizes internacionais sobre intervenções facetárias lombares não encontraram nenhuma evidência de benefício terapêutico a longo prazo de bloqueios de ramos mediais ou injeções intraarticulares com esteroides e concluíram que esses bloqueios de ramo medial devem ser o teste prognóstico preferido antes da ablação por radiofrequência. No entanto, outro estudo baseado em evidências diz que a diretriz fornece recomendações moderadas para o bloqueio nervoso das articulações facetárias lombares e ablação por radiofrequência lombar. Um grande ensaio clínico randomizado levantou questões sobre a eficácia do tratamento com radiofrequência dos ramos mediais do ramo dorsal. No entanto, o estudo foi amplamente criticado por seus critérios de seleção e desempenho não rigorosos. Radiofrequência da articulação sacroiliaca. A articulação sacroiliaca é inervada pelos ramos laterais que se originam de L5 a S3 e às vezes pelos ramos dorsais de S4. Em cada nível, de 1 a 4, ramos laterais fornecem feedback noceptivo, principalmente dos ligamentos. Portanto, a denervação da articulação sacroiliaca é ideal para indivíduos com suspeitas de dor extraarticular. Embora existam numerosos ensaios não controlados que relatam benefícios, os ensaios randomizados controlados por placebos, jujuzada aí, que avaliam a denervação da articulação sacroiliaca, são divididos por eficácia, com a maioria dos estudos positivos sendo financiados pela própria indústria e usados eletrodos resfriados internamente. Bom, você ficou até agora, não foi? Então vai lá, tira um segundinho, tá? Dá uma curtida, se inscreve no canal. É importante isso aí para mim, né? E para também que haja motivação, né, para mim fazer outros vídeos como esse que eu estou fazendo, ok? Um grande abraço. Estimulação elétrica, né, da medula espinhal. Uma revisão sistemática que comparou a eletroestimulação da medula espinhal com terapias convencionais em mais de 300 mil pacientes com dor lombar crônica e dor nas pernas, né, ou no membro inferior, descobriram que 8 dos 11 estudos relataram que a estimulação da medula espinhal está associada a melhores resultados e custo-benefício. A estimulação da medula espinhal tem sido tradicionalmente usada para dores neuropáticas, particularmente em indivíduos com cirurgia anterior na coluna e com mais dor na região inferior do que propriamente na região da coluna, tá? Quando a gente fala a respeito de indivíduos com cirurgia anterior, que já fizeram cirurgia, ok? No entanto, um estudo mostrou que a estimulação medular de alta frequência proporcionou melhor analgesia e melhoria funcional do que a estimulação medular convencional em pacientes com dor lombar e nas pernas, ou membros inferiores, com ou sem cirurgia prévia. Uma meta-análise mostrou que a neuromodulação foi associada à redução do uso, né, dos opioides. Cirurgia. Tem havido enorme interesse nas últimas 2 décadas sobre a indicação e a utilidade da cirurgia para dor lombar crônica. Estudos demonstraram que a taxa cirúrgica e a proporção de cirurgias complexas, por exemplo, a instrumentação, são mais elevadas nos Estados Unidos do que em quase todos os outros países, mas não afetam as taxas de incapacidade gerada pela dor lombar. Okay? Para o núcleo pulposo NA, uma revisão sistemática descobriu que a cirurgia resulta em alívio mais rápido da dor e melhoria funcional do que o tratamento conservador,
mas nenhuma diferença foi observada após 1 ou 2 anos. Em 2020, um ensaio clínico randomizado encontrou maior melhoria do grupo cirúrgico em comparação com o grupo conservador de cuidados em pacientes com dor ciática secundária. Normalmente secundária à hernia, né, a herniação desse núcleo pulposo, que persistiu durante 12 meses. Em pacientes com estenose espinhal lombar, uma revisão sistemática descobriu que a cirurgia de descompressão resultou em melhora substancial em comparação com o tratamento conservador em 3 a 6 meses, né, de experimento. No acompanhamento de 2 a 4 anos, os resultados de dor e incapacidade continuaram a ser mais favoráveis no grupo cirúrgico, mas houve uma queda, né? Esses resultados foram diminuídos com o passar dos anos. Uma revisão sistemática posterior, né, não encontrou nenhum benefício para descompressão e fusão vertebral em comparação com a descompressão isolada para a estenose. Os estudos de 2016, né, com diretrizes do NICE, recomendam a descompressão espinhal para pessoas com dor radicular quando o tratamento não cirúrgico não melhora a dor ou a função. E os achados radiológicos são consistentes com os sintomas radiculares. No entanto, uma meta-análise que incluiu estudos com acompanhamento de longo prazo encontrou poucos benefícios para a fusão em comparação com o tratamento não operatório. Um estudo de coorte que avaliou os fatores prognósticos após a fusão vertebral, né, descobriu que pacientes mais velhos, né, com baixa incapacidade inicial, tiveram os melhores resultados. De acordo com as diretrizes do NICE, a fusão espinhal não deve ser feita ou não deve ser oferecida como tratamento para dor lombar fora de um ensaio clínico. Pacientes com dor lombar submetidos à cirurgia de coluna podem apresentar dor lombar recorrente com ou sem componente radicular, denominada síndrome da falha na cirurgia lombar. A evidência varia de 10% a mais de 40% após laminectomia lombar, com ou sem fusão vertebral. As causas podem incluir aderências, aracnoidite, instabilidade da coluna vertebral, complicações de cirurgias, raízes nervosas danificadas, por exemplo, seleções inadequadas de paciente e falha técnica e lesões adjacentes a doenças de segmento. Uma revisão sistemática que comparou a fusão lombar com a substituição do disco relatou benefícios de curto prazo, favorecendo a substituição do disco que podem não ter sido clinicamente significativos. Uma revisão anterior da Cochrane relatou que a substituição do disco tinha benefícios pequenos e clinicamente questionáveis em comparação com a cirurgia de fusão e reabilitação abrangente em pacientes com doença degenerativa de disco. Uma falha inerente aos estudos cirúrgicos que utilizaram análise de intenção de tratar é que mais pacientes passam para o grupo de cirurgia do que acontece vice-versa, né? O que pode minimizar essas diferenças, ok? As limitações do estudo, né? As conclusões das revisões narrativas depende fortemente da seleção de artigo. E embora tenhamos priorizado, eles tenham priorizado revisões sistemáticas e meta-análises, as conclusões dessas revisões variam de acordo com a especialidade, o que isso introduz vieses, né, nessas tratativas. Okay? Os estudos que avaliam tratamentos intervencionistas adaptados a uma causa específica, por exemplo, injeção, cirurgia, etc.,
depende de um diagnóstico preciso, que está sujeito a resultados falsos positivos e falsos negativos. Tratamentos não farmacológicos, integrativos e processuais são difíceis de estudar usando placebos. Por exemplo, as pessoas têm preocupações éticas, né, e práticas, né, de inscrição, né, sobre tratamentos invasivos simulados, ambiguidade sobre o que constitui um placebo, por exemplo, né? Estudos também não controlados geralmente superestimam os efeitos desses tratamentos. Existem também inúmeras terapias que não conseguimos, que eles não conseguem, né, avaliar durante esse seminário, porque esse artigo foi apresentado durante o seminário, ok? E a decisão sobre quais incluir foi baseada no que consideravam importante, ok? Como conclusão, eles preveem, né, que a prevalência da dor lombar crônica aumente com o envelhecimento das populações e à medida que os avanços tecnológicos conduzem a estilos de vida mais sedentários, ok? Os principais desafios desse seminário exposto foram a natureza multifatorial da maioria dos casos de dor lombar crônica, por exemplo, dor facetogênica sobreposta, dor discogênica, tensão muscular, e as dificuldades inerentes na identificação dos geradores de dor, por exemplo, baixa especificidade da ressonância magnética, né, alta taxa de falso positivo, falso negativo, de bloqueios diagnósticos sem padrões de referências confiáveis, a elevada taxa de respostas de placebos para cirurgia, intervenções não cirúrgicas e terapias integrativas que requerem múltiplas visitas e cuidados práticos, decidir o que constitui um verdadeiro tratamento de controle, por exemplo, um placebo, né? E o custo e a ética envolvidos na realização de estudos controlados e má tradução dos ensaios clínicos para a prática clínica. Isso é uma dificuldade, né? Que a gente vê muitas vezes, a pessoa, né, nós profissionais, pegamos muitas vezes um artigo, fazemos a leitura, tá? E tentamos passar isso para a vida clínica e não sai muito bem, tá? Isso aí, pelo menos por mim, que sou fisioterapeuta, é bem entendido. Embora esses seminários se concentrem em condições específicas e nos seus tratamentos, né, existe uma sobreposição considerável entre os contribuintes para a dor lombar em termos de apresentação. Existe uma aceitação generalizada do modelo biopsicossocial que enfatiza os componentes multidimensionais e as diversas consequências da dor crônica que podem afetar negativamente todos os aspectos de vida. Esse modelo enfatiza a modificação comportamental e de estilo de vida e os campos emergentes da genética, né, e da fenotipagem, cuja discussão detalhada está além do escopo apresentado nesse seminário. Embora a maioria das opções de tratamento da dor atualmente disponíveis abordem apenas causas únicas, a natureza complexa da dor lombar justifica-se uma abordagem multimodal e interdisciplinar. Bom, acaba aqui esse primeiro estudo, né? Esse primeiro paper. Nós temos mais 2, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o joinha aí, tá? Compartilhe. Se inscreva no canal, tá? Faça isso aí, por quê? Para que isso possa passar para várias pessoas, ok? Assim como você procurou e ficou até o final, deve ser porque você tem dúvidas. Ou que também o artigo é interessante. Até mais, até nosso próximo encontro e tchauzinho.